fisioterapia, algo que eu achava que não precisava, né? Porque na igreja geralmente se fala muito sobre o espiritual, mas o lado emocional não é cuidado, né? Vou deixar aqui para vocês Provérbios capítulo 1. Quem tiver a Bíblia pode abrir, tá? Aí que eu trabalho também com algumas dinâmicas, tá? De respiração. Vocês vão precisar ter que leve hoje. Tranquilas. Vão aprender, no caso, a importância da respiração também. Porque às vezes até a respiração de quem anda ansioso é ofegante, né? Não tem a respiração tranquila, não tem a respiração calma, porque a pessoa quando está ansiosa não consegue nem respirar. Então vamos lá. O tema da palestra hoje é a importância da inteligência emocional na vida da mulher. Provérbios capítulo 1, Provérbios 14, o verso 1 fala: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Amém? Podem se assentar. Casa aqui eu trago você. A palavra do Senhor fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Se você não se cuida, você está destruindo o templo do Espírito Santo. E muitas mulheres, às vezes, estão sofrendo em estado de ansiedade, de depressão, dentro da casa do Senhor, e não são cuidadas nem olhadas, porque acham que é só o espiritual. Vocês dizem porque é difícil, né? Eu vim da Assembleia mais pentecostal. E quando se fala do lado emocional, às vezes a pessoa fica mais retraída. Por quê? Porque acha que é só espiritual. Vamos cuidar do espiritual. Muito bem, temos que cuidar. Realmente temos que cuidar. Mas como que você vai cuidar do espiritual se o seu emocional está bagunçado? A pessoa, quando está com o emocional, o conflito, não consegue nem orar. Pessoas que às vezes perdem noites de sono, não tem a qualidade de sono boa, por quê? Porque está com o emocional abalado, né? E o que é ser uma mulher, uma pessoa que tem maturidade emocional? Não só mulher, mas homem também, né? Tem uma maturidade emocional. Maturidade no dicionário significa estágio adulto, condição de plenitude em arte, saber e habilidade adquirida. Uma mulher, né, doente, ela deixa totalmente doente, a casa dela fica doente. O local que ela está, se ela está na direção de círculo de oração, de mocidade, ou mesmo no trabalho, se a mulher se encontra doente emocionalmente, o ambiente que ela está, ela deixa o ambiente doente. Não tem como uma mulher doente emocional estar em um ambiente e o ambiente ficar tranquilo, não. Deixa o esposo atribulado, né? Os filhos, porque se a mulher não se cuidar, se a mulher não se curar, todo o ambiente que ela chegar, pode ser trabalho, igreja, né, dentro de casa, está num ambiente doente porque não está cuidando. E como que é, né, você se permitir, né, a cura? Só vem através da sua permissão. Muitas pessoas não se permitem ser curadas. Por quê? Porque às vezes tem algum benefício. Se a pessoa está sendo às vezes olhada, muito olhada, está naquele estado de, não, todo mundo está me olhando, eu estou doente, todo mundo cuida de mim, aquela pessoa jamais vai querer se olhar. Jamais vai querer se cuidar, por quê? Porque está num estado confortável para ela, né? A mulher resiliente, ela é forte, tem várias habilidades, mas ela tem que olhar para o emocional. Se ela não olhar para o emocional dela, para o estado dela, como que ela se encontra, não estou bem. Muitas pessoas, muitas mulheres não param para observar. Às vezes observa até, né, a outra pessoa, aquela pessoa ali está ruim, né, porque a pessoa está ruim, mas não olha como que ela está realmente, como que eu estou. E às vezes só procuram ajuda quando está já no estado já de pique, de estresse muito elevado. Não busca, no caso, um estado de espírito, uma meditação e falar, não, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. E às vezes, né, a religião, às vezes, ela faz isso. Você não se cuidar porque fala assim, não, né, eu terminei de fazer uma palestra um tempo atrás, aí a menina veio e ela estava sofrendo de ansiedade.
E ela veio, irmã Deusnete, ora por mim. Eu falei, vou orar, irmã, mas não é só oração. Você sabe muito bem disso. Seu estado não é só de oração. Você olhando para ela, você via que ela não estava no estado de pedir sua oração e falar, não, eu estou bem. Precisava do cuidado, de um olhar melhor, mas para ela, às vezes a pessoa está num estado tão angustiante, ou até mesmo de ver que as outras pessoas vão julgar, que não tem coragem de falar, não, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. E tem muitas mulheres nesse estado, né? E por que é importante ter inteligência emocional? A sujeira emocional, ela te impede de se conectar, né, passando para o espiritual, se conectar com a parte mais profunda, com Deus. A sujeira emocional te impede de se conectar com a parte mais elevada do seu ser, o espírito. Porque ali está também a alma, impregnada de sujeira, raiva, rancor. E muitas das vezes não é nem do momento. Muitas pessoas sofrem com esse estado de angústia, da alma estar totalmente, né, vulnerável, que não se permite, às vezes não sabe, não é do momento. Olha para a pessoa e fala assim, não, isso aqui começou agora, mas não. Toda uma emoção, as coisas que você vê no caso, estão vivendo no caso agora, no presente. Você pode ter, né, 50 anos, 40 anos, tudo que você vive é só repetição do que você viveu na sua infância. Tudo que você vive, no caso, como adulto. Por que tem muitas mulheres adultas, né, que às vezes casam? Eu falo isso por experiência própria. Quando eu casei, eu via muito, meu esposo não tem nada a ver com o meu pai. E eu via muito, né, o reflexo do meu pai no meu esposo. Um homem que não cuidava da esposa, né? E eu passei 2 anos muito ruim porque eu via, olhava para ele e via. Tudo que ele falava, eu via o sofrimento da minha mãe, quando criança, né? E eu achava que era a mesma coisa, e era só uma repetição daquilo que eu vivi na infância, daquilo que eu vivi na minha casa. E mágoa, excesso de tristeza, raiva, ansiedade exagerada, muitas mulheres vivem, né? E com isso, muitas das mulheres não conseguem mais ouvir e nem falar com Deus. Essa é a verdade. Muitas mulheres às vezes vêm para a casa do Senhor, mas não conseguem mais nem ouvir o Senhor por causa do seu emocional. E como tem aumentado a ansiedade, depressão no meio do povo de Deus. Pessoas que até mesmo estão tentando contra as suas próprias vidas. E nós não temos um olhar clínico de falar, não. Precisamos olhar com mais, né, dar um olhar melhor para isso. E muitas pessoas se sentem o quê? Não tem coragem de se abrir. Então a maturidade emocional, ela começa na infância. Nós já nascemos prontos. Quando fomos gerados no ventre da nossa mãe, nós já nascemos prontos. Com a habilidade, no caso, de nos defender. Nós temos medo, por isso que a criança chora, ela faz birra, ela tem o cognitivo dela já se formando, em formação e andamento. Mas isso, conforme o ambiente que aquela criança está vivendo, se é um ambiente agressivo, ou a mesma forma que aquela criança, ela conseguir, no caso, observar e achar que foi aquilo que ela está vivendo, é uma coisa ruim, ela vai levar para a vida inteira. E muitas mulheres sofrem, porque não tem, no caso, habilidade emocional, não tem inteligência emocional para se defender, depois de adulta. Mulheres que fazem birra, mulheres que fazem, né, coisas, às vezes você fala assim, nossa, a irmã está agindo como uma criança, mas não, é apenas a criança dentro do interior ali falando. Né? Muitas pessoas acham que não tem criança, não, tem. Criança interior, como nós falamos, é todas as emoções. Tudo que você viu na infância está tudo guardadinho. Por isso que às vezes você tem as atitudes, você fala assim, nossa, o marido fala, nossa, meu esposo está agindo igual uma criança. Meu esposo, no caso, está agindo igual uma criança, porque está ali a criança esperando um olhar, esperando um acolhimento. E na infância nós não aprendemos a lidar com os desafios. Nós aprendemos o quê? Muitas das vezes a fugir deles. Vai depender de como sua mãe, seu pai ensinou a você enfrentar os desafios ou a fugir deles. Às vezes você não tem habilidade no trabalho, muitas das vezes você se acha inferior, porque muitas das vezes foi o que você foi ensinado dentro da sua casa.
né? Hoje se dá muito ouvido à criança, o que a criança está sentindo, até mesmo na escola, o que você está, né, observação dos professores, de quem está mais próximo, olha e fala, não, o que você está sentindo? E antigamente não. E vai ter autorresponsabilidade, saber, né, a ensinar a sua criança, isso vai depender de você agora. Como que você ensina para a sua criança o que você não aprendeu na infância, né? Ela se encontra totalmente, a criança se encontra totalmente à espera de um olhar. A criança interior são todas as nossas memórias. Elas estão arquivadas, estão, né, guardadas em nós, pensamentos e memórias e muitas das vezes sentimentos e emoções de como nós nos portamos diante de certas situações. Tudo que você viveu na infância se encontra na sua mente e são recursos utilizados até o dia de hoje. Se você não tem recursos, não teve recursos em sua infância, é lógico que você não terá a maturidade emocional para enfrentar os desafios. Você pode ter desencadeado algumas feridas. Tem a ferida, né, do abandono, a ferida da rejeição, da traição, da injustiça e a ferida da humilhação. Todas essas feridas, às vezes, são formadas não só pelo que você viveu, mas pelo que sua mãe viveu, né, quando você estava no ventre dela. Essas feridas são desencadeadas. Cada uma dessas feridas tem um significado muito profundo, né? Então, às vezes não foi o que você viveu sozinha, mas você olhando para sua mãe, você via sua mãe sofrendo, você às vezes sofreu também. Seu pai traía sua mãe, você pode ter desencadeado a ferida da traição. Às vezes você fica sempre com aquele pensamento, será que meu esposo vai me trair? Será que a minha amiga vai me trair? E é apenas aquilo que a sua mãe viveu. Na sua infância você observou, você viu e levou para o seu coração e está guardado. E às vezes não é só na memória, mas às vezes o sentimento, a forma como você age, essa ferida ela se demonstra, né? Se você observar, se deparar em um conflito, um relacionamento, a sua criança está lá, esperando um olhar, esperando uma atenção. Talvez essa criança não teve o olhar do pai, né, que é a figura paterna. Aí você está lá esperando o olhar do seu esposo, e seu esposo às vezes também não tem maturidade, por isso que muitas vezes os casamentos não avançam. Por quê? Porque os dois estão na memória, na parte da criança. E nenhum dos dois tem maturidade, como que vai levar um relacionamento assim, né? E talvez aí você começa a fazer birra, começa querendo atenção e não consegue atenção. Mas sabe que você encontra carência, necessidade, né? E não foi suprida essa necessidade na infância, você está depositando toda no seu marido, nas pessoas próximas, pessoas que são muito carentes emocional, pessoa que está mesmo até em relacionamentos abusivos, porque não tem coragem de dizer não, porque foi o que aprendeu. Aí às vezes você olha para uma pessoa e fala assim, como que essa pessoa aguenta isso? Mas foi porque ela foi ensinada daquela forma. Não tem como ela sair sem ela abrir a mente dela e falar, não, eu quero sair desse estado, eu quero viver uma coisa nova sem ser, né, um relacionamento abusivo, sem ser um momento de dor. Às vezes a pessoa acostuma até com uma dor. Até a dor para a pessoa é normal, porque foi isso que ela aprendeu. E aí começa, né, muitas das vezes o relacionamento não dá certo exatamente por causa disso, né? E os dois não conseguem ter a maturidade e não avançam no relacionamento. E para vivermos melhor, né, melhorar como pessoa, temos que aprender a lidar com as emoções. Não é fácil lidar com as emoções. Muitas das vezes você não consegue. Quando você vê, você já está fazendo as coisas que não quer, né, fazer. Como Paulo diz, quando penso em fazer o bem e o mal, eu já pratiquei. E realmente é assim. As emoções são raiva, medo, tristeza, amor, alegria. Você lidar com amor, com alegria é fácil. Agora você lidar com a tristeza, com a raiva, né? Você às vezes sabe reprimir aquelas
aquelas pessoas que não conseguem nem chorar ou expressar se não gostou de algo. Não, eu não gostei. Não consegue, porque não sabe lidar com as emoções, não sabe, não tem, no caso, não foi ensinado na infância. E as emoções fazem parte, as emoções não são ruins, as emoções fazem parte da nossa natureza. Aprender a gerir essas emoções é de extrema importância para o nosso desenvolvimento. Vejam se já passaram por alguma dessas experiências. Você estuda algo, né, e na hora da prova você fala assim, poxa, esqueci tudo, me deu um branco, né, o famoso branco. Por quê? Porque você não tem o gerenciamento, né, das emoções. As emoções às vezes te dominam. E você estuda e fala assim, poxa, chegou na hora da prova e não sabia nada. Porque não soube gerenciar as emoções. Ou até mesmo quando você quer falar alguma coisa para alguém, fala assim, poxa, eu podia ter falado isso a pessoa. Ou fala para a pessoa alguma coisa e você fala assim, poxa, exagerei, poderia não ter, né, pegado tão pesado. Não sabe gerenciar as emoções. Né? Alguém te dá uma fechada brusca no trânsito, aí você já, principalmente homens, né? Que já começa a brigar, xingar. Se souber, no caso, né, se a pessoa tiver o controle, se tiver o gerenciamento da emoção, a pessoa vai falar assim, não, isso aqui tem conserto, né? Você vai pagar, mas geralmente não é assim. Geralmente quando você vê alguém dominado pela raiva, dominado pelo momento ali, é porque a pessoa não sabe gerenciar a emoção que surgiu ali. Nós não temos como dominar, mas temos como gerenciar elas. De falar, não, eu vou só conversar e vou ver o que vai resolver agora. Muitas pessoas não têm essa habilidade emocional. Aprender a gerir as emoções é de extrema importância. E tudo isso só acontece o quê? Porque você não tinha habilidade de gerenciar a emoção. A emoção não pode dominar a sua vida. Até mesmo quem sofre de ansiedade, a palavra do Senhor fala que para nós lançarmos, né, toda a nossa ansiedade sobre ele. E muitas vezes isso não acontece até mesmo dentro da igreja. Nós não temos às vezes essa fé de falar, não, vou lançar toda a minha ansiedade, toda a minha angústia, todas as minhas preocupações diante do Senhor, porque Ele vai cuidar de mim. Não temos. Às vezes as emoções dominam tanto a nossa vida e nós começamos a entrar no estado de angústia. Dentro da igreja, você pode falar assim, mas é algo espiritual. Às vezes é só um momento que está passando, você não vai morrer por causa disso. Você não vai morrer porque, sabe, né, a dívida, você está com a dívida e não consegue pagar. E às vezes a pessoa fica tão angustiada que chega até na presença do Senhor e não consegue dar o melhor culto para Ele. Por quê? Porque está dominado pela ansiedade, está dominado pela depressão, não consegue gerenciar aquilo, né, que ela tem de melhor. Fala assim, não, eu confio, né, eu lanço sobre Ele o meu fardo, eu lanço sobre o Senhor as minhas angústias e Ele vai cuidar. Ele vai cuidar porque Ele cuida de nós. Mas com o nosso emocional abalado, com o nosso emocional sem ter um gerenciamento, não tem como você fazer isso, por mais que você tente. As emoções, elas não são ruins, pelo contrário, elas nos ensinam e elas que nos livram de muitas coisas, né? E cada dia mais, esse número de depressão, de ansiedade tem aumentado. 11 milhões de brasileiros sofrem de depressão e a maioria são mulheres. 18 milhões sofrem de transtorno de ansiedade generalizada e a maioria são mulheres. E muitas vezes até mesmo dentro da igreja. Algumas não conseguem falar, por quê? Porque tem vergonha, porque tem medo de falar, não, eu estou precisando de ajuda. Às vezes, com o que o outro vai falar? Não, se eu falar que eu estou passando por depressão, como que alguém vai olhar para mim e falar assim, poxa, a irmã é do fogo, a irmã, né, profetiza. Se nós formos olhar na palavra do Senhor, tem, né, pessoas que teve o estado de depressão, como o profeta Isaías, não, Elias, exatamente, Elias. Elias, ele entra ali na caverna, ele fica ali, ele está em depressão, porque ele pede a morte. Senhor, não sou melhor do que ninguém, me leva. Como que um homem de Deus que, né, vê fogo cair do céu, matar todos, e estava com medo apenas de uma mulher e o medo dominou ele.
A emoção, ela te domina se você não se permitir, no caso da cura, falar não. É só uma emoção e vai passar. Se você não tiver o gerenciamento, não tem como. Não tem como você sair do estado de ansiedade, de depressão, se você não conseguir gerenciar. A palavra do Senhor fala em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós devemos aprender a lançar sobre o Senhor os nossos medos, tudo aquilo que nos traz angústia, ansiedade, até mesmo a falta de sono. Davi, quando ele estava num momento de angústia, de perseguição do próprio filho, ele consegue repousar a cabeça em um lugar e deitar e dormir. Por quê? Porque ele estava confiando no Senhor e sabia que tudo estava nas mãos do Senhor, né? E o prejuízo da falta de inteligência emocional não são apenas as enfermidades, as patologias, mas a falta de produtividade, dificuldade em executar tarefas, dificuldade em se conectar com as pessoas. Muitas pessoas que não conseguem mais se conectar, né? Principalmente com o avanço da tecnologia. Às vezes fala muito pelo celular, só pelo WhatsApp, aí na hora que chega perto da pessoa, não tem nenhuma palavra. Por quê? A tecnologia aumentou e às vezes você está conversando com uma pessoa pelo WhatsApp, conversou o dia inteiro. Quando chegou perto da pessoa, não tem mais nada para falar. Não consegue mais se conectar. A dependência emocional, procrastinação, insegurança e muitos outros, né? Eu sofri, como eu falei, de depressão pós-parto, né? Sofri de ansiedade. Quando meu filho nasceu, eu sofri com depressão pós-parto. E eu olhava para ele e era como se eu fosse uma criança e estivesse cuidando de outra criança. Não era. Eu estava com 28 anos quando eu ganhei ele. E era como se eu fosse outra criança cuidando de uma criança. Mas a mentalidade era como se eu tivesse na minha infância mesmo. Não tem maturidade para cuidar de uma criança. Por quê? Porque não estava curada as minhas emoções, não estava emocionalmente curada para olhar e falar assim, eu posso cuidar, eu dou conta. Você vê muitos adolescentes têm filhos aí, dá conta, e uma mulher de 28 anos falar, não dou conta da maternidade. E muitas pessoas sofrem depois da maternidade, sofrem depois do casamento, primeiro ano, segundo ano, e não tem às vezes o olhar de falar, ou não tem coragem de falar, se expressar o que está sentindo, ou não tem às vezes nenhuma amiga para olhar e falar assim, não, eu te ajudo. Às vezes até que já é casada há mais tempo, aí chega perto da amiga e começa a falar mal do marido, e não dá, né, o suporte que aquela pessoa precisa. E muitas pessoas não falam por quê? Por medo, por vergonha. Às vezes tem vergonha daquilo que está passando, falar, não, o que vão falar de mim? Como que vão falar que eu estou com depressão, que eu estou com ansiedade? O que vão pensar de mim? E não pense, você não para pensar, não, a minha saúde emocional, a minha saúde mental importa. E às vezes só pensa mais no que os outros vão falar. Porque a maioria das vezes, se você observar, nós vivemos mais para os outros do que para nós mesmos. Quando você casa, alguém pergunta, quando você não está casado, vai casar? Aí quando você casa, quando que você vai ter filho? Quando tem um filho, quando que você vai ter o segundo filho? E as pessoas não contam da sua vida. E você começa a passar mais, né, a sua vida mais para os outros do que para você mesmo. Não é você que está vendo, não. Eu estou vendo isso aqui porque eu quero. Né? Tem pessoas que determinam e falam assim, não quero ter filho, mas a maioria tem, né, o casa porque os outros estão cobrando, namora porque os outros estão cobrando, porque não consegue, as outras pessoas dominam a sua mente se você não tiver o emocional tranquilo. Muitas mulheres sofrem, né, e não conseguem pedir socorro. Não nos ensinaram a lidar com as emoções, nos ensinaram o quê? A negá-las. A maioria das vezes a pessoa nega o que está sentindo. Muitas pessoas negam. Se estão passando alguma coisa na mente, às vezes você fala assim, não estou bem. Se alguém perguntar para você, você também fala assim, eu estou bem. Às vezes está toda quebrada por dentro, mas fala, não, estou bem. Quem aí já escutou alguma dessas frases? Cale a boca, não fique triste, é feio sentir raiva, não foi nada.
envergonhada, já passou, medrosa. Para você falar isso para uma pessoa, né, que tem a maturidade emocional, é tranquilo. Mas quando uma pessoa passou a vida inteira ouvindo isso aqui, ou às vezes, né, você é burra, você é lerda, você não sabe de nada, são as coisas que os pais, eles falam às vezes, né? Falam por falar e não sabem o peso que tem sobre a vida de uma criança. Você é um adulto, né? A criança estiver com um gigante, né? Você é um adulto, você apontando o dedo para uma criança, você selando ela com todas essas palavras. E vindo de pai e mãe, a palavra tem poder. Quando você chega no seu estágio adulto, você começa a lembrar, não, eu não sei, eu não consigo. Esses dias eu vi um vídeo, né, de uma mulher, ela fazia as coisas, ela repetia tudo que ela tinha ouvido na infância. Eu não consigo, eu sou burra. Eu não consigo, eu sou burra. Ela repetiu várias vezes, era um comercial, né, sobre emoção. E ela repetia várias vezes o que ela tinha ouvido na infância. E passou vários outros falando, né, nossa, como eu sou medrosa, como eu sou medrosa. E repetindo aquilo que eles tinham ouvido na infância. E é uma coisa tão poderosa, você não sabe o poder que tem as suas palavras, né? Ainda mais você demonstrando, no caso, você falando para o seu filho. As palavras que são lançadas sobre os filhos têm poder, vindo de pai e mãe. E até mesmo dentro da escola, quando as crianças sofrem e não conseguem falar, ou fala para os pais, né? E os pais às vezes, não é nada não, deixa eu falar. Não defende aquela criança, não se coloca no lugar daquela criança, e a criança vai vivendo a vida, vai crescendo, e fala assim, não tem nenhum trauma, não tem nada, mas quando você vê uma situação, você trava e não sabe às vezes nem por que travou, não sabe. Você está fazendo uma aula e fala assim, eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer isso, porque alguma coisa está na sua mente, mesmo que você não saiba o que é, mesmo que você não saiba, às vezes é um sentimento. Você vai fazer alguma coisa, você sabe que você consegue, aí vem, não posso, não sou capaz, eu não consigo, eu não sei fazer isso, deixa para outra pessoa. E você vê, às vezes, a pessoa fazendo no seu lugar, te dá uma dor, de você falar assim, não, você nem podia fazer. Quando você vê a outra pessoa fazendo no seu lugar, você fala, não, eu consegui fazer isso aí. Só que foi colocado selos sobre a sua vida, palavras que foram lançadas e você não consegue nem expressar. Não consegue, às vezes, nem falar por quê. Porque não sabe, às vezes, sobre em sentimento, em pensamento, às vezes você não lembra da palavra, mas vem. Muitas vezes vem em sentimento, né? Tem um peso muito grande sobre a vida de uma criança. Que os pais, às vezes, não sabem. Os pais, às vezes, não sabem aquilo que está falando, né? Principalmente os pais de antigamente. Não sabem o peso que tem sobre a vida de uma criança, você... né, colocar emblema sobre ela, colocar aquilo, você já está falando que ela não pode fazer, o que ela vai ser, ou você está determinando, você não vai fazer isso, você não consegue fazer isso. E muitas vezes a pessoa trava, e até no trabalho, outras pessoas chegam e faz, ou sempre te empurrando para o lado, porque você acha que você não é capaz. Mas foram palavras que foram lançadas sobre a sua vida. Como isso muitas vezes, né, vamos deixando de lado as nossas emoções. Vamos negando, reprimindo, só que elas estão lá, na irritabilidade, na grosseria, na falta de paciência, na baixa autoestima, quando você se olha e você não vê a sua beleza, né? Vivemos no automático, não prestamos muitas vezes atenção em nós e nem nos outros. Vivemos a maioria das vezes desconectada do futuro, do presente e vivendo sempre no futuro ou no passado. Faz sentido isso para vocês? É profundo, né? Você parar para pensar, às vezes nós vivemos só no automático, nos fazendo, repetindo e não prestamos atenção. O futuro, ele gera ansiedade. A pessoa que sofre de ansiedade está sempre só no futuro. Só no futuro. Olhando o que vai acontecer, o que vai ser, e dá aquele pavor, será que vai dar certo? A pessoa não vai acontecer daqui uns 2 anos, 1 ano, só no futuro. E o futuro, ele gera ansiedade. O passado, quando você pensa muito no passado, como foi bom, podia voltar aquele passado, podia voltar, né, a minha infância, podia voltar tal coisa.
ou não gostou do que aconteceu e fica sempre remoendo, né? Pessoas que sofrem, né, foram abusadas, fica sempre remoendo. Por que aconteceu isso? Por que fizeram isso comigo? E a depressão vai o quê? Vai tomando a sua vida. E a depressão, ela te empurra para baixo. Pessoas que sofrem de depressão não conseguem sair de um quarto, muitas das vezes não conseguem ter mais um contato com a pessoa, porque querem só ficar sozinha, só no seu passado, pensando naquilo que aconteceu, de bom ou ruim, falar, como minha vida está ruim agora, como minha vida era boa, né, antes. E isso, a maioria das vezes as pessoas se perdem, né, em meio às suas demandas, em meio aos seus papéis de mãe, profissional, esposa, filho, e vai se deixando para trás. Muitas das pessoas vão vivendo e não se observam. Como que eu estou hoje? Né? Algum de vocês faz essa seguinte pergunta: como que eu estou me sentindo hoje? Alguém se olha no espelho com calma, para se observar e ver a sua beleza, e ver como que você está, ou só olha muitas vezes para criticar, né? Tudo isso só é possível através do estado de presença, da escuta ativa. Essas são algumas habilidades da inteligência emocional. Aquelas que ainda não fizeram, né, que não fazem isso, de ter tempo para si, a treinar, né, o estado de presença. Temos que ter um momento, né, de pensar, refletir. Como que estamos? Será que eu estou bem hoje? Muitas pessoas vivem no automático, não vê. Será que eu estou bem? Como que eu estou hoje? Aí vem, levanta, faz tudo programado já no automático, não se pergunta. A escuta ativa, ela nos permite nos escutar os outros, né, à nossa volta, e aumenta a nossa concentração e os nossos resultados, daquilo que nós nos dispusemos a fazer. Aquilo que nós queremos, né, que dê certo, só é possível através da nossa escuta ativa, nosso estado de presença. Vamos começar a treinar esse estado de presença. Vamos para a primeira dinâmica, né? Vamos lá. Ela vai colocar só um fundo musical lá para vocês ouvirem, ficar mais confortável. Esse é o primeiro pilar, né? Para quem quer ter inteligência emocional, né? Tem um gerenciamento. Você parar e se escutar. É muito importante, muito profundo, porque, vamos lá? Coloque as palmas das mãos sobre as pernas, feche os olhos todas. Em uma postura confortável, você vai fechar os olhos para escutar esse movimento interior. Aproveite essa oportunidade para te proporcionar uma pausa. Faça uma respiração profunda. Inspire pelo nariz, exale pela boca. De novo, inspire pelo nariz. Mais uma vez. Traga atenção para todo o seu corpo. Quanto tempo faz que você não para se escutar? Quanto tempo faz que você teve uma pausa apenas para sentir o que você vem sentindo e falando e pensando sobre você mesmo? Quantas emoções vêm sendo predominantes em sua vida? Qual é o seu estado emocional? Apenas observe, sem julgamento. Observe, sinta o seu coração, sinta a sua respiração. Sinta o que você vem falando ultimamente sobre você. Qual vem sendo a sua emoção predominante. Observe, sem julgamento. Aos poucos, traga a sua atenção para o aqui e agora. Respire. Se
vez, respire. No seu tempo, pode abrir os olhos. Muito bem. Como foi para vocês? Quem deseja compartilhar? O que sentiu? Ou se alguém já faz isso? Esse é um momento que você para observar, né? Aqui às vezes você está no meio de outras mulheres, né? Mas você parando para observar o que você vem sentindo, falando, né? Muitas vezes o que você vem falando sobre você mesmo é muito profundo. Alguém costuma fazer uma pausa no dia? Quer falar? Anos atrás, eu estava com segundo grau de obesidade e aí eu aprendi todas essas técnicas, a me olhar no espelho, meditar, a não olhar o celular quando acorda, a visualizar, a me imaginar onde que eu gostaria de estar, né? E aprendi essas técnicas com a psicóloga e até hoje eu consigo manter. Palmas para ela. É importante, né? Isso é muito importante você, né? Ela contou o testemunho dela. Como que é importante, apenas com uma respiração, você saber o que você vem sentindo. Porque muitas vezes eu falo, você observa muito os outros e não observa você, né? E é importante você começar a se observar, você parar para se ouvir. Não ouvir só os outros, comece a se ouvir também, né? Comece a falar palavras positivas para você mesma. Se ninguém fala, você mesmo fala: eu sou linda, sou maravilhosa, né? Ela falou que faz, né? Você se observar e você começar a visualizar onde você quer chegar. Você pode falar assim: ah, mas eu não tenho nenhum sonho. Mas às vezes você quer estar em outra posição que você não conseguiu, ou você tem algum sonho da sua infância que não foi concretizada. E às vezes você só observa e fala assim: não sou capaz. Mas você pode se visualizar, olhar onde você querer chegar. Eu posso chegar, posso fazer, eu consigo. Nós somos filhos do Rei, somos filhos do Senhor, né, dos exércitos, somos filhos do Rei Jesus. Então nós somos mais que vencedoras. E muitas mulheres, até mesmo dentro da casa do Senhor, se olham como perdedoras, falam assim: ah, eu sou vitoriosa, eu sou vencedora. Mas na realidade não é isso que a pessoa sente. E é necessário você conseguir, né, gerenciar, você conseguir a observar aquilo que você vem sentindo, aquilo que você vem pensando sobre você mesmo. Não observar só aquilo que os outros, o seu externo às vezes fala, ou aquilo que só, né, as outras pessoas às vezes falam sobre você. Não, o que você mesmo vem pensando. Às vezes você pensa só o negativo sobre você mesmo, né? E você só consegue gerenciar uma emoção após perceber e acolher o movimento. E assim, em vez de você reagir conscientemente, você age de forma consciente. Existe uma frase, né? Em momento de estresse ou discussão, você faz o quê? Você respira fundo. Olha a pausa aí. A pessoa está estressada, está, né, com o nervo à flor da pele, o que a pessoa fala? Não, respira fundo. Olha a pausa que você tem que dar. Porque é necessário, né? Então, em momento de discussão, você tem que respirar. É necessário, por quê? Porque você tem que fazer a pausa no seu dia a dia, para você ver como que você está reagindo. Se você está agindo só apenas pelo impulso, não, eu fiz e eu nem vi, eu fiquei cega. Tem pessoas que falam: não, eu fiquei tão cega de raiva que eu não vi o que eu fiz. E muitas pessoas às vezes tiram até, né, a vida de outra pessoa porque falam: não, no momento eu não vi nada. Muitas pessoas relatam que matou outra pessoa por quê? Porque foi dominado pelo ódio, pela raiva ali, e não viu por quê? Porque não gerenciou. Às vezes não é nenhuma coisa, você vê dentro do jornal as pessoas falando, uma coisa boba, né? Briga de vizinho, em vez de, né, ir lá e se consertar, não. Porque foi dominado pela emoção. Não tem o gerenciamento da emoção. Agora eu quero compartilhar uma informação importante, que é algo peculiar
no nosso universo emocional, mas que muitas desconhecem e a maioria nega. É a nossa oscilação emocional. Quem aí tem vontade de socar um na TPM? Coitado dos homens que sofrem com algumas mulheres, né? E isso, se você souber gerenciar, tem um benefício muito grande a nosso favor. Se você souber, no caso, né, o seu período, você fala assim, não, agora eu estou no meu período, né, fértil, no período, né, da TPM, então tem que fazer o quê? Se acalmar, tem que fazer a pausa para o seu corpo descansar. O Senhor, ele fazia isso com as mulheres, ó, no passado, dava 7 dias de pausa, né, para a mulher ficar reservada. Ela ficava só observando ali. O homem chegava perto. Olha a sabedoria do nosso Deus. Ele já deu esse momento. A mulher está no momento, né, dela de estresse, de hormônio, porque o nosso universo emocional oscila muito mais que o dos homens. Não existe um dia do nosso hormônio seja igual ao dia. Hoje o hormônio está de um jeito, amanhã está diferente. Ele oscila muito mais que o dos homens. É bem mais, né? Então nós temos que começar a nos observar. E quando você se observa, você consegue pegar, no caso, isso ao seu favor. Né? Tem as fases, né, da menstruação, a pré-menstruação, a menstruação, né? Período ovulatório, pré-ovulatório e ovulatório. Cada período desse, você tem hormônio a seu favor. Né? Pois bem, né, se existe movimento hormonal, existe emocional comportamental. Né? Faz sentido isso para vocês? Alguém já se observou nesse período? Às vezes, muitas mulheres, elas passam por esse período e só observam, no caso, a TPM. Mas, né, quando está assim, no período de estresse, né, de nervosismo, mas tem um período pré-menstrual e menstrual. E o pré-ovulatório e o ovulatório. Cada um deles, se você observar, você fica, às vezes, mais dinâmica, às vezes, mais retraída. Se você começar a observar, você vai perceber que tem habilidades ali, tem coisas ali para você usar a seu favor. Passe a se observar mais quando você estiver nesse período. Podemos utilizar esse movimento ao nosso favor. Cada fase tem o seu potencial. Vamos lá, a segunda dinâmica, a segunda técnica de desenvolvimento do estado de presença é a escuta ativa. Essa dinâmica é linda, ela nos permite a escutar, além, né, dos nossos ouvidos, escutar com os olhos. Muitas vezes nós não observamos o que os outros, né, a nossa volta está passando. Tem pessoas que têm um olhar de observar e falar assim, não, a irmã não está bem. Né? Às vezes olha só e às vezes critica, mas não sabe o que a irmã está passando. Às vezes observa, mas não sabe o que ela está passando, né? E tem pessoas que observam e falam, vê se quando você está rindo. Eu sei porque a minha mãe, ela via quando a gente estava triste, ou só de olhar, ela falava assim, você não está bem não. E isso, às vezes tem pessoas que não têm essa inteligência, né? Essa escutativa de olhar e falar assim, não. Escutativa com o olho, tá, gente? Não é com o ouvido, não. Você olhar, observar a pessoa dentro da sua casa. Tem pessoas que às vezes estão passando por alguma dificuldade e você não sabe. O esposo chega estressado e a esposa nem sabe. E se a pessoa tiver, né, a escutativa do olhar, você observar a pessoa e falar assim, não, a pessoa não está bem. Tem esposas que quando o esposo chega bravo, mesmo que ele não esteja bravo, ela não reconhece o estado que ele está. Se ela tiver uma escuta ativa de observar, ela vai começar a saber o que ele está passando. Não, meu esposo não está bem. Por mais que ele fale, você vai começar a observar. Né? Às vezes nós não fazemos essa escuta ativa com amigas, né? Colegas de trabalho, igreja. Muitas vezes, quando alguém te dá uma resposta grosseira durante o dia, você faz o quê? Critica a pessoa. Poxa, a irmã me tratou tão mal. Mas não tem um olhar, no caso, de falar, não, a irmã deve estar bem.
Isso faz parte da inteligência emocional, de você observar e falar, não, parar e observar, a pessoa não está bem. A maioria das pessoas só julgam e criticam sem ao menos saber o motivo daquele comportamento grosseiro, daquele comportamento hostil, e não sabem, né, lidar com esse temperamento. Às vezes não é o temperamento às vezes da pessoa, mas em um momento às vezes de estresse, a pessoa dá uma resposta grosseira e você fala, poxa, a irmã me tratou tão mal, e você não tem coragem nem de perguntar, mas por quê? Será o que está acontecendo com ela? Deve estar acontecendo alguma coisa dentro da casa dela, no trabalho dela. A irmã não está bem. Muitas das vezes as pessoas só criticam e não têm coragem de observar, de falar, não é o jeito dela, então ela não está bem. Essa segunda dinâmica, ela permite você escutar além dos olhos, além dos ouvidos, escutar com os olhos, sem nenhuma palavra, apenas com os olhos. Você só observa e é um momento de atenção, é escuta ativa com o olhar. Então, essa dinâmica é uma experiência incrível. Vocês se levantem e pode trocar de lugar com as outras, não quero ninguém que está perto, pode trocar e ficar uma de frente para a outra, tá? Isso. Fica uma de frente para a outra, eu quero que você apenas olhe, né? Eu olho no olho. Você for olhar nos olhos da outra, sem nenhuma palavra, pode aumentar a música. Agora busque se conectar. Sem nenhuma palavra, tá? É só para olhar. Olhe, observe essa mulher incrível que se encontra à sua frente. Sem nenhuma palavra. Sinta com os olhos, sem comunicação verbal. Olhe nos olhos e sinta esse movimento. Veja o que essa mulher vem passando durante esses dias. Olhe nos olhos e sinta o que ela passou para chegar até aqui. Você não sabe as dores que ela vem enfrentando, aquilo que ela necessita, você não sabe. Mas comece a observar, sem julgamento. Comece apenas a observar e sentir aquilo que essa mulher está sentindo nesse momento. Olhe e observe as dores dela, apenas com um olhar. Observe. Cada luta que ela vem passando, aquilo que ela vem enfrentando, às vezes não consegue expressar, não consegue falar, mas apenas observe ela. As lutas delas, às vezes, é maior do que a sua. Se você observar, olhar, o seu olhar, a sua escuta ativa, sem julgamento, sem palavras, apenas observando aquilo que a pessoa está sentindo, aquilo que essa mulher que está à sua frente, essa mulher incrível, está sentindo. Observe. Isso, muito bem. Que lindo. Abrace se quiser, sinta esse momento, acolha ela nesse momento. Muito bom. Que lindo. Podem voltar, agradeço a essa mulher incrível pelo esse momento. Quem já escutou que os olhos são o espelho da alma, né? Você olhar nos olhos. Eu pergunto a quem sentiu vontade de abraçar. Quando eu vi, a irmã estava abraçada ali já.
Porque é muito profundo. Alguém quer compartilhar o que sentiu na hora? Quer falar alguma coisa? Alguém? Ninguém? É muito profundo, né? Você acolher quem está à sua volta, às vezes, principalmente a mulher, né? Que às vezes não confia de falar suas dores e se passarmos a observar, né? Eu falei, os olhos são o espelho da alma. Quer compartilhar? É bem diferente agora. Depois ela vai fazer uma experiência, semana passada, começou uma pessoa que está passando por um momento muito difícil emocionalmente. E ela, quando veio, estava conversando com a mãe, e ela, quando foi descer na rua, com o esposo, aí ela me viu, aí ela veio para o meu lado, me abraçar e já veio chorando. Né? E naquele momento eu acolhi, eu abracei, eu confrontei, ofereci para ela que eu escuto, que eu esteja com ela, e ela aceitou. Né? Eu espero que ela, quando no fim de sexta-feira, eu vou fazer eu sou terapeuta ainda, né? Mas já vou atender a sexta-feira, porque ela confiou em mim para estar ouvindo ela nas suas aflições. Muito lindo, né? Você saber acolher, você saber das dores dos outros e você querer, né, cuidar, querer abraçar, porque muitas vezes a gente sentimos essa necessidade até dentro da igreja. Muitas pessoas não têm esse olhar, né, esse olhar clínico e falam assim, não, está precisando de ajuda. Muitas irmãs olham, né, quando alguém está necessitando, faz isso, mas muitas não. Porque aqui eu sou bem acolhida. E aqui eu senti que alguém sente. Estou sentindo alguma coisa. E mesmo estando na minha igreja, eu não sinto a mesma coisa. Eu sinto que as pessoas passam por mim e acham que eu estou feliz. Só porque eu estou na igreja, isso significa estar feliz. Ninguém sabe o que eu estou passando. Esses dias eu tenho passado por muitas coisas e ela nem sabia. Só que eu comecei a ajudar e ela começou a me abraçar e disse que eu sou bem-vinda aqui. E eu sou feliz por estar aqui, por mim, por ter me chamado aqui. Muito obrigada, meu Deus. Vamos para ela. Eu, assim, senti que eu preciso treinar esse ano, aí eu não tenho, não. Eu sou do tipo assim, meu marido corta a cabeça e falar que cortou, eu não vejo, não. Mas eu tenho dificuldade mesmo de ser uma boa observadora. Assim, eu sou capaz de... Meu marido uma vez colocou um quadro, pendurou um quadro assim no final do corredor. Eu fui capaz de conviver com o quadro uma semana sem notar que o quadro estava lá. Aí eu não tem nada diferente, não. Eu olhei para ele e falei, não, não é em mim não, na casa. Aí que eu comecei a vasculhar a casa. Ah, você tem um quadro hoje, né? Hoje? Não, já tem uma semana já. Nossa, mas eu sou assim. Mas por outro lado, assim, eu tenho muita sensibilidade assim, para acolher. Se você me falar o problema, me falar o que você precisa, eu estou ali. Mas assim, observar e lá, não tem essa sensibilidade não. Agora meu esposo ele tem, assim, ele De olhar já fica as coisas assim no ar e é o contrário, mas eu sou assim meio largada mesmo. amém. Vamos para ela. Importante você ter, né, o olhar ativo. Às vezes, sem palavras, você consegue observar o que a pessoa está sentindo. Muitas pessoas não têm esse olhar, essa escuta ativa com o olhar, observar. Às vezes, nem com os que estão dentro de casa, ela falou que se pendurar o quadro lá, vai ficar sempre inteira lá. Mas ela colhe, no caso, quem está sentindo dor. Se a pessoa falar,
É uma coisa, ponto positivo, porque quando você tem pessoas que não se importam, se eu falar minha dor, a pessoa vai falar, ah, não, mas ela está passando, ela ora, ela... Dentro da igreja, sim. A pessoa está passando um problema, dificuldade, ela mesma ora, ou faz proposta, a pessoa está com, né? Às vezes a pessoa não consegue nem orar e necessita desse acolhimento. Ela acolhe a pessoa. Quando está passando por alguma dificuldade, é necessário, principalmente nós, servos do Senhor, olhar, né? Agora eu quero falar algo muito importante. Muitas mulheres às vezes não se observam, a autoestima. A autoestima é um desequilíbrio emocional, ele provoca autoimagem negativa e com isso a baixa autoestima, uma distorção em nossa percepção de quem somos nós mesmos, né? Não conseguimos, no caso, observar a nossa beleza, não conseguimos nos acolher. Quando estamos com a baixa autoestima, não conseguimos olhar para quem está em nossa volta, não conseguimos, no caso, só ter autocrítica, aumenta, temos facilidade em focar naquilo que nós não gostamos, e com isso muitas ficam cegas diante da sua beleza. Você já viu uma pessoa quando é bonita, a pessoa, né, a beleza da pessoa, você fala assim, nossa, que pessoa bonita. Eu sei porque eu já conheço pessoas assim, mas nossa, que pessoa é bonita. Mas a pessoa ela não se percebe da mesma forma como que você está olhando ela. Você olha, você elogia, e a pessoa, ela foca naqueles pontos negativos dela e começa a aumentar mais a percepção dela para o lado negativo do que pelo lado positivo, mesmo sendo as qualidades dela. Se você falar que a pessoa, nossa, você tem qualidade, você é boa nisso, você faz isso direito, você, né, tem seu potencial, nem isso a pessoa acredita. Por quê? Porque a autocrítica está acima, né, do que o positivo dela. E muitas pessoas sofrem, focam muito mais naquilo que não gostam e fica distante, no caso, da beleza dela. A beleza, né, interior e a beleza exterior. Isso é aquilo que a pessoa tem por fora e por dentro também. Às vezes a pessoa não consegue, por quê? Porque está sem harmonia, né? A pessoa às vezes fica cega diante da sua beleza. Se não estamos bem, se não estamos em harmonia no nosso cérebro, na nossa mente, na nossa percepção, segue o mesmo movimento de você se olhar e olhar até mesmo os outros e criticar apenas. Não ter, no caso, a sua autoestima elevada, a sua autoestima acima, né? De você estar, não, estou bem. Porque muitas das vezes, a maioria das mulheres, ela não se observa. Né? Nós não somos igual aos homens. Os homens, às vezes, se eles vestirem a mesma roupa, às vezes a semana inteira, para eles estar bem. Eu vou domingo para a igreja com o terno, no outro domingo eu estou com o mesmo terno, e as mulheres não. Elas começam a observar muito o que está à volta, e começa isso que a ter a autocrítica. E com isso elas começam a observar e a focar naquilo que não é importante. A autoestima nada mais é, né, observar, no caso, a autopercepção positiva sobre você. Se você não se amar, se você não se acolher, se você não está bem emocionalmente, a probabilidade de sofrer com baixa autoestima é muito grande. E são várias as consequências, como transtorno de ansiedade, depressão, compulsividade alimentar, compulsividade em compras, né? Muitas pessoas têm compulsividade de diversas formas. Você fala, mas por que está assim? Porque às vezes a autoestima dela está baixa, ela está tentando ocupar um espaço, tentando preencher com alguma coisa do externo, ao invés de olhar para dentro. O que eu estou? Como que eu estou? Como que eu estou me sentindo? E às vezes não conseguimos reconhecer a nossa beleza e as nossas habilidades, as nossas qualidades. Né? Agora estamos indo já para o finalzinho, né? O exercício de acolhimento. É o momento de você se acolher, você perceber, no caso,
sua beleza, não só o exterior, né? Você fala assim, não gosto. Tem pessoas que olham e falam assim, eu não gosto do que eu vejo no espelho. Eu não gosto daquilo que eu estou vendo aqui, daquilo que eu estou observando no espelho. Mas tem também o externo, de você olhar e falar, não, eu também não estou bem aqui dentro. E esse exercício agora de acolhimento, você vai apenas observar aquilo que está dentro de você. Então, vamos fazer o último acolhimento. Pode colocar a música. Quero apenas que você sinta e ouça as minhas palavras. Vamos lá, feche os olhos. Todas, os olhos fechados. Vamos fazer a respiração para relaxamento. Respire profundamente. Coloque as palmas das mãos sobre as pernas. Respire profundamente. E exale com um som de alívio. Se quiser colocar a língua para fora, para liberar a emoção. Mais uma vez. Inspire pelo nariz. Exale pela boca. Mais uma vez. Se conecte agora com as minhas palavras. Traga atenção para o seu corpo. Solte a perna direita, perna esquerda, braço direito, braço esquerdo. Traga atenção para o seu couro cabeludo. Sinta essa região relaxar. Relaxe os ombros, totalmente relaxado. Agora eu quero que você repita mentalmente. Se observe em frente ao espelho. E repita para você mesmo agora mentalmente. Eu me perdoo por todas as vezes em que me critiquei de forma produtiva, que me culpei de forma doentia, que drenei a minha sagrada energia. De agora em diante, e para sempre, eu escolho me curar, me cuidar e me amparar a cada passo, com todo amor e carinho. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, agradeço a oportunidade de libertar essa memória em mim. Olhando em seus olhos, de frente ao espelho, e diga: eu me perdoo por todas as vezes que deixei de me respeitar, por todas as vezes que impedi a leveza e a alegria de fazerem parte da minha vida. De agora em diante e para sempre, eu escolho respeitar o meu tempo de florescer. A cada dor, agora traga a sua atenção para o seu coração e sinta essa região se expandindo de amor próprio. Se permita sentir esse amor, o amor próprio, de agora em diante e para sempre. Eu escolho amorosamente olhar para a minha vida e regar o meu precioso jardim antes de doar, porque somente assim eu posso doar ele por inteiro, sem sentir dor, sem me abandonar, sem medo, sem culpa. Eu me permito o amor divino me preencher. Eu me amo, eu agradeço a liberdade e a cura. Aproveite essa oportunidade para abraçar a pessoa mais importante. Um abraço de amor,
um abraço de carinho, de gratidão por tudo que superou. Se preenche desse sentimento, se abrace, se acolha com acolhimento, potencialize esse sentimento em você. E agora você vai se sentir ainda melhor. E com esse sentimento de bem-estar, vários recursos surgem dentro de você. E com eles você vai retornando aos poucos. Observe sua respiração. Respire profundamente. Mais uma vez. Mais uma vez. Atenção nos seus pés, nas mãos. E volte no aqui e agora. Abre os olhos no seu tempo. Como estão? Todas bem? Alguém quer falar, compartilhar? É um momento de acolhimento que às vezes nós não temos esse acolhimento, essa observação, de falar nossas qualidades, de falar as nossas potencialidades. É muito importante você se olhar no espelho e você falar, declarar quem você é. Porque na palavra do Senhor fala o que nós somos. Muitas das vezes nós não acolhemos e não observamos aquilo que o Senhor diz sobre nós. Observamos o que o outro diz, mas não o que o Senhor diz sobre nós. O Senhor fala que desde o ventre da nossa mãe, Ele olha para nós, Ele observou cada osso sendo formado, como Ele disse para o salmista Davi, que viu os ossos ainda uniformes dentro do ventre da mãe. E o Senhor, Ele tem esse amor, por nós, por cada uma. E é necessário cada uma consiga se acolher e se amar. Porque a palavra do Senhor fala, amar ao próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, se você não se acolhe, não tem como você amar quem está em sua volta. Primeiro você tem que se amar. Não é egoísmo, não é você falar que não, eu estou no centro, não. É você tem que se amar em primeiro lugar, ao invés de se falar palavras negativas, de olhar aqueles pontos negativos que você não quer observar, mas que todos os dias você olha no espelho e fala, não, eu sou vitoriosa, eu sou filha do rei, o Senhor me formou. Ainda que outras pessoas, seu pai, sua mãe, falou coisas negativas, mas você comece a se observar e falar positivamente, como ela falou, falar aquilo que você quer ser, olhar para o futuro e falar, não, eu vou vencer. E não é apenas uma palavra de você aumentar o seu ego, não. O Senhor não nos fez para sermos perdedores, para sermos, no caso, aquilo que o mundo vê, não. O Senhor nos fez para ser, nós somos mais que vitoriosas. Olha como Deus é extraordinário várias coisas. Mais ou menos há 2 semanas eu comecei a distribuir as palavras pessoais. Nós, como acadêmicos, temos que passar pelo terapeuta, para a gente ser tratado, para a gente ser cuidado das nossas emoções. E o meu terapeuta, ele pegou me direcionou a estar fazendo exercício do espelho, falando coisas positivas para mim, me elevando, me elogiando, fazer diariamente. Eu preciso me disciplinar para estar fazendo realmente, de fato, como deve ser feito, E disciplina todos os dias. Foi um exercício de 21 dias, não fiz adequadamente. Mas olha como que Deus prepara o ambiente, preparou esse ambiente aqui para poder estar reafirmando aquilo que Ele direcionou. E outra coisa também, foi muito interessante a sua fala sobre a ira, porque eu estou com um grupo de mulheres, me chamaram para fazer parte de um atendimento na Cristolândia masculina, que é um lugar de tratamento de espíritos. E a gente falou justamente que foi trabalhado a ira. Aí você chegou aqui, quando você falou da ira,
você falou praticamente o que a gente passou lá sobre as emoções da ira, que é quando a ira toma conta, quando quer matar um outro. Tipo assim, mostrando que Deus está direcionando o caminho. Tipo assim, só confirmando que a gente está indo no caminho certo. Necessário, né? Necessário, muitas das vezes nós não observamos, mas passe. Se você não fizer os 21 dias como ela falou, faça pelo menos uma vez na semana. Não se observar só, não vou pentear meu cabelo, falar na frente do espelho, não. Comece a falar positivo. Aquilo que muitas das vezes você ouve, às vezes do seu esposo ou de quem está do seu lado, né, umas palavras negativas, você começa a observar e você vai falar: não, eu sou vitoriosa, eu sou linda, eu sou poderosa. Comece a se empoderar daquilo que você quer. Se você preencher, a sua mente ela vai se fortificando através da palavra. Se você for começar a fortalecer a sua mente com palavras positivas, é a mesma coisa quando a pessoa vê muitas coisas negativas. A pessoa começa a focar, vê jornal, muitas coisas ruins, não, é só morte, só roubo, só furto. Se você começar a preencher a sua mente de coisas positivas, faz o devocional de manhã, você fizer pelo menos uma vez na semana, chegar em frente do espelho, você começar a se observar e falar: não, eu consigo. As palavras que você ouviu e que você não gostou, você começa a falar ao contrário. Comece a se observar e falar aquilo que você quer ser, aquilo que você foi criada para o Senhor, para ser vitoriosa, para ser poderosa, para ser... Não, eu consigo. O Senhor me fez para ser vencedora. Então, a partir desse momento, você faça esse exercício pelo menos uma vez na semana. Tire um tempo para você, respire pausadamente, observe como que você está e você vai ver. Porque às vezes até mesmo as enfermidades, se você for pegar cientificamente, você vai ver que a maioria dos cânceres, o câncer é o quê? Ele é uma emoção que não foi drenada. E água parada, ela endurece. Você não jogou para fora, você não conseguiu chorar, você não conseguiu se expressar, você guardou aquela emoção, ela endurece. Então, que a partir desse momento, a partir de hoje, você comece a observar. E eu quero apenas agradecer a oportunidade, né, de poder proporcionar esse momento. Gratidão, né, pela entrega de vocês, pela confiança. E é sempre bom transbordar na vida de outras pessoas. É sempre bom transbordar, mesmo que você não tenha, falar assim: não tenho chamado. Mas você pode transbordar na vida daqueles que estão à sua volta. E você fala: não, eu posso acolher essa pessoa. Então é sempre bom você estar transbordando daquilo que você tem de conhecimento, ou mesmo só acolhimento, como ela falou, que gosta de acolher quem chega para ela e fala dor, é muito importante. Quero agradecer, né, a Graça que me indicou para a pastora, agradecer a pastora, que o Senhor possa transbordar na vida de vocês tudo de melhor. Comece, né, a partir de hoje, a observar que cada palavra que foi dita nessa noite fique guardada, gravada, né, no coração de vocês, porque é importante você olhar e observar aquilo que vem sentindo, vem pensando, observar quem está à sua volta. Amém? Agradeço a oportunidade e espero estar aqui outras vezes.